Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu falo sobre a obra Cazuza, do escritor maranhense Viriato Correia. Essa obra começa com o uso da metalinguagem, já que as primeiras linhas servem para explicar o próprio título. É uma obra que traz diversos gêneros, como fábula, apólogo, canções, canções de palhaço, canções também dos tocadores de viola. E é uma obra que traz uma diversidade temática. Temos nessa obra a importância da brincadeira na infância, a importância de valores fundamentais para a formação do indivíduo, como a amizade, a humildade, a solidariedade, a empatia, o respeito à liberdade. É uma obra que nos faz pensar também sobre a importância da família. Temos aqui também em Cazuza diferentes tipos de família, diferentes tipos de crianças, crianças que brincam, crianças que estudam, crianças que apenas trabalham. Ele morava em um pequeno povoado no interior do Maranhão chamado Pirapemas. Quando ele nos apresenta Pirapemas, ele nos apresenta também uma denúncia, porque esse povoado não era assistido pelo poder público. Não havia em Pirapemas saúde de qualidade, não havia escola de qualidade, não havia assistência à moradia. As casas, com exceção da casa de Cazuza, eram casas que se encontravam em situação de precariedade. Cazuza fala sobre diversos membros da sua família e nos faz pensar sobre a importância desse estar presente, da família estar presente na vida da criança. Ele fala da vovó Candinha com muito carinho. Ele diz que a vovó Candinha era um ser sobrenatural. E a vovó Candinha reunia as crianças para contar histórias. Hoje que dificilmente se vê, as crianças hoje vivem brincando mais com o celular. Dificilmente a família se reúne para conversar, para contar histórias. O pai e a mãe de Cazuza eram pessoas admiradas pela generosidade, pela hospitalidade e pela forma também como eles educavam o filho. A mãe ensinava, dava lições do valor da liberdade, mas ela não fazia isso impondo nenhum castigo, ela fazia isso através de exemplos. Temos também aqui um tema importante a ser pensado, que é a educação através do medo. Muitas famílias usavam o medo para educar os filhos, para ensinar. Lá em Pirapemas havia um velho chamado Mirigido. Ele era chamado também de o velho do saco. Ele andava com um saco nas costas e amedrontando as crianças. Então os pais usavam isso para intimidar os filhos, para impor limites. E é algo que está na cultura da educação também. Muitos pais fazem isso ainda quando os filhos são muito pequenos, eles amedrontam os filhos para impor limites. Falam do quarto escuro, falam que o bicho vem pegar caso a criança não se comporte. Falam que há também o velho do saco, pois lá em Pirapemas, segundo Cazuza, havia esse velho do saco e ele gostava de assustar a criança. Eles diziam que esse velho virava bicho, que comia a perna das criancinhas. Então é um tema importante a ser pensado a partir dessa obra. Essa educação pelo medo, diferente dos pais de Cazuza que o educavam com exemplo. Tem um momento muito bonito na obra, que é quando Cazuza está em uma brincadeira com as crianças. Eu vou ler aqui o trecho dessa brincadeira. De quando em quando inventávamos uns brinquedos, e como das nossas cabeças não saíam as histórias contadas por vovó Candinha, nos brinquedos que inventávamos quase sempre figuravam reis, príncipes, princesas e pajens. Naquela noite, ao luar, eu fazia de rei. O mundico batia à porta do meu palácio. Ou de casa, ou de fora, respondia eu. Quem está aí? Um príncipe. Entre. Depois batia o quincas. Eu perguntava, quem é? Um lavrador que pede licença para falar a vossa majestade. Espere aí embaixo. Majestade, eu tenho pressa, insistia ele. Espere se quiser. Não vou deixar de atender a um príncipe para atender a um trabalhador de enxada. E quem passa nesse momento dessa brincadeira é o pai de Cazuza. E ele passa a ouvir a conversa e ele pensa em uma forma de ensinar Cazuza
a tratar as pessoas com respeito, de forma igual. Ele não gostou da brincadeira, mas ele não colocou nenhum castigo para o filho. Ele preferiu ensinar através de um exemplo concreto. O que fez o pai de Cazuza? Levou o menino até a roça do senhor Lourenço, esse título aí, na roça do Lourenço. E lá ele vai mostrar a importância do trabalhador da roça. Ele vai dar uma lição, mas não uma lição através do castigo, e sim uma lição através do exemplo. Olha o que ele diz aqui. Um trabalhador de enxada, meu filho, é maior do que um príncipe, quando o príncipe vive na ociosidade. O homem só vale quando trabalha, e o trabalho seja ele qual for, o de enxada ou qualquer outro, é digno e nobre, desde que seja honesto. O pai ensinando valores aqui, através de exemplo, e não impondo nenhum castigo ao filho. E Cazuza vai nos contar também como era a escola em Pirapemas, e ele, uma criança com tanta vontade de ir à escola. Ele diz assim: a escola ficava no fim da rua, num casebre de palha com biqueiras de telha caiado por fora. Dentro, unicamente um grande salão com casas de maribondos no teto, o chão batido, sem tijolo. Escola realmente não podia ser aquilo. Escola não podia ser aquela coisa enfadonha, feia, triste, que metia medo às crianças. Não podia ter aquele aspecto de prisão, aquele rigor de cadeia. Escola devia ser um lugar agradável, cheio de atrativos, de encantos, de beleza, de alegria, de tudo que recreasse e satisfizesse o espírito. Desde o primeiro dia, a escola perdera o encanto para mim. Nada havia lá que me despertasse o interesse ou me tocasse o coração. Ao contrário, como que tudo fora feito para me meter medo. A sala feia, o ar de tristeza, o ar de prisão, a cara feroz do professor, os castigos pelas menores faltas e pelos menores descuidos tinham me deixado um grande desgosto na alma. E a verdade é que na escola nada mudava para me apagar aquela impressão. O quadro era sempre o mesmo quadro triste. Entrávamos às 8 da manhã, o professor quase sempre lá já estava. Na grande mesa, junto à parede, de cara amarrada, como se ali estivesse para receber criminosos. Quem chegava ia tomar-lhe a bênção e vinha sentar-se no seu lugar, um silêncio de afligir. Era a hora do exercício de escrita e ninguém podia falar. Durante 30 minutos, só se ouvia o leve rumor das penas riscando o papel. O velho João Ricardo punha-se a passear entre os bancos, de régua na mão, fingindo-se desatento, mas, de fato, estava a vigiar a sala através dos vidros escuros dos óculos. Se o menino cochichava com outro, se segurava mal a caneta, se distraía a olhar os maribondos no teto, ele imediatamente lhe vibrava a régua nas mãos e na cabeça. Professor João Ricardo é essa figura que é assustadora. Ele punia os alunos, aplicava diversos castigos, como colocá-los de joelhos no caroço de milho, batia até sangrar as mãos das crianças. Havia um aluno aqui nesta escola, se é que podemos chamar de escola, havia um aluno que era chamado por Patachoca. O próprio professor o chamava assim e os colegas também. E todas as pessoas conheciam Patachoca e zombavam dele, chamavam dessa maneira, preguiçoso, aquele que não dá para nada. Quando os pais queriam falar para os filhos, diziam: você quer ficar como o Patachoca? E o Patachoca comia a terra. Todas as vezes que ele comia a terra, o professor batia, colocava de castigo. Ele não tinha disposição para estudar, o professor colocava orelhas de papel e colocava ele para desfilar na rua, e as pessoas gritando: lá vai o burro. Então aqui o professor Ricardo queria ensinar, o professor João Ricardo queria ensinar através da humilhação, através do castigo. Depois de muito tempo, de muitas humilhações, passa um médico pelo povoado de Pirapemas e fala sobre o problema de Patachoca.
Pata-choca estava doente, com verminoses. Ele não comia terra porque gostava, como acreditava o professor, como acreditava o próprio pai, que também batia na criança. Mas sim, ele estava com problemas de saúde. Então, percebemos também aqui essa questão da saúde que eu falei anteriormente, que essa população não tinha nenhuma assistência, não tinha médico. Esse médico estava apenas passando pelo povoado, viu a criança e percebeu que ela estava doente. Depois de um certo tempo aqui, ele falando dos castigos, há um momento aqui de competição, havia competição na produção de texto, havia competição também no dia de taboada. E quando foi um dia, Cazuza apanhou tantos bolos que chegou em casa com a mão sangrando. E a mãe fica muito triste. Como eu falei antes, ela não batia no filho. E ele apanhar dessa forma na escola, ela não achou justo. Ela conversando com o irmão, vejam a visão do irmão. Quando ela diz que isso é bárbaro, bater em criança dessa maneira, o irmão diz assim: qual bárbaro, qual nada? No meu tempo era mais rigoroso do que hoje, ninguém morreu por apanhar. Sem palmatória é que não pode haver ensino. O tio chamado Nicolau, tem esse pensamento de que a criança só aprende se ela sofrer castigos, se ela apanhar. E muitas pessoas acreditam ainda nessa ideia, infelizmente, que é preciso castigar para aprender. Quando uma criança está se comportando de uma maneira reprovável, a família diz logo, isso é porque não apanha. Alguns pensam ainda dessa maneira. Alguns acreditam que a educação se dá pelo castigo, que o castigo gera aprendizagem significativa, como respeito e outros valores. E aqui nós temos esse momento aqui triste, da vida escolar de Cazuza, no pequeno povoado de Pirapemas. E a partir desse momento a mãe não aceita mais que o filho vá a essa escola e eles se mudam para a vila, como Cazuza chama, que é um outro povoado chamado Coroatá. E aí eles vão para Coroatá e lá ele encontra uma escola totalmente diferente, as professoras acolhedoras, amigas, conversavam com os alunos, havia alunos de diversos comportamentos, como eu falei, havia diversos tipos de crianças aqui, crianças mais rebeldes, crianças que moravam só com o pai ou só com a mãe, crianças que não podiam ir à escola por trabalhar. E aqui tanto a diretora da escola quanto a professora eram pessoas preocupadas com a educação, com a verdadeira educação das crianças. Elas eram amigas e quando as crianças faziam algo que elas não consideravam correto, elas ensinavam através de fábulas, através de apólogos, através de conselhos. Aqui não havia castigos, havia outra maneira de ensinar. E dessa escola ele fala com muita alegria. Depois de um certo período, ele vai se mudar para São Luís, vai viver em São Luís e vai frequentar um colégio interno. E ele vai falar como é o colégio interno, vai fazer descrição desse espaço, falar que havia diversos professores também com diversos comportamentos. Mas ele fala com um carinho todo especial do professor João Câncio, que tinha uma forma muito especial de ensinar. Ensinava valores a essas crianças, não apenas conteúdo, era amigo, não punia os alunos, estava sempre preparado para qualquer assunto, para falar a respeito de qualquer assunto. Ele fala de João Câncio como exemplo de professor. E tem aqui um momento em que ele fala desse professor, ele diz assim: e estávamos à tarde brincando quando o professor João Câncio surgiu em cima no patamar, acompanhado de uma negra velha. Era uma pobre mulher a quem ele costumava dar pequenas esmolas todos os meses. Ela começou a descer dificilmente a escada. Em certo momento, as suas pernas trêmulas não tiveram firmeza para lhe equilibrar o corpo. O professor acudiu-lhe com presteza, segurando-a, deu-lhe depois os braços e levou-a atenciosamente até a porta da rua. Rimos-nos todos. Ele percebeu. Ao voltar, parou diante de nós. De que foi que vocês riram? Perguntou. Acharam graça em eu ter dado o braço à pobre velha? Pois meus meninos,
Eu assim fiz por vários motivos. Em primeiro lugar, tratava-se de uma mulher, ou melhor, de uma senhora, e os homens devem ser gentis com as damas. Em segundo lugar, tratava-se de uma velha. Outro motivo ainda é que ela é preta. Fez uma pequena pausa e repetiu: sim, por ela ser uma preta. O seu olhar brilhou, a sua voz aqueceu e prosseguiu. O Brasil deve ter pelo negro uma grande afeição e um grande carinho, porque se o Brasil é o que é, muita coisa deve ao negro. Para esse progresso que aí está, o negro concorreu com o suor do seu rosto, com o trabalho do seu braço, com a bondade de seu coração e com o sacrifício de sua liberdade. Os meninos que brincavam mais longe aproximaram-se, ficaram todos a ouvir silenciosamente. Veja que a forma de ensinar valores, né? Do professor João Câncio. O professor João Câncio, que era um patriota, dava aula de diversos temas, falava de história, geografia. É claro que há algumas ideias hoje que já não são mais tão aceitáveis, como a ideia de que a pessoa pode conseguir a sua ascensão social e econômica simplesmente pelo esforço. Em uma das lições, João Câncio conta a história de Luiz Gama para falar a um de seus alunos que diz que estava com dificuldade de aprendizagem porque trabalhava. Ele mostra a história de Luiz Gama. É claro que hoje nós não defendemos essa ideia de que apenas o esforço faz com que o ser humano consiga a ascensão social e econômica. Nós sabemos que precisa muito mais que isso. O esforço é importante, sim, mas precisa também de oportunidade, precisa de investimento em educação, saúde, moradia. Então, a obra Cazuza é essa obra que traz essa diversidade de temas, né? Várias discussões podem surgir a partir dessa obra. Obrigada por assistir até agora, aguardo vocês no próximo vídeo.